Então, pessoal, gostaram da videoaula? Logicamente, assim, a pessoa não pode ter pretensão de memorizar, de gravar na cabeça todas as palavras sem treinar no dia a dia. Então, a minha sugestão é sempre a mesma sugestão. A pessoa tem que fazer autoformação. Não basta para aprender um idioma, assim como não é suficiente para aprender qualquer outra disciplina, umas aulas, certo? É muito importante sempre se exercitar, fazer exercício e a autoformação. O bom é que a gente pode usar no dia a dia, porque aqui nessa videoaula, afinal de contas, se fala sobre palavras que são do dia a dia, né? Tem partes da casa, tem profissões, tem frutas, tem como se fala um endereço e-mail, né? Tem também os falsos cognados, né? Aquelas palavras que são parecidas num idioma e no outro, mas têm significado diferente. Tem os phrasal verbs. O que são os phrasal verbs? São aqueles verbos que, a depender da preposição que vai junta, eles assumem significado diferente. Por exemplo, o mais usado é o verbo to get. To get tem significados, tem muitos significados na língua inglesa, e se eu não conheço as outras palavras que estão na frase, e principalmente a preposição que está junta com o verbo to get, eu não posso dizer qual é o significado dele, não posso traduzir. Então, afinal de contas, essa videoaula tem muita coisa interessante, né? Tem os 10 erros mais frequentes na língua portuguesa quando eu tento fazer a tradução para o inglês. Então tem muita coisa interessante. E, e sempre tem um significado, tem um êxito interessante quando vocês aplicam no dia a dia. Então, se eu, por exemplo, aprendo como se diz porta, as partes da casa, né? Door, window, a janela, bedroom, o quarto, assim vai. Eu posso repetir na minha cabeça. E quando não me lembro, no dia a dia, estou dizendo, quando não me lembro, eu vou retomar essa videoaula e vou procurar. Como é que fala janela, window, por exemplo, né? Não estava lembrado. Aí depois, quando eu vou abrir a janela do meu quarto, vou fechar a janela, eu falo window, né? Se me lembro também o verbo open the window, abrir a janela, close the window, fechar a janela, melhor ainda, certo? Melhor ainda. Mas o importante é fazer um esforço para, no dia a dia, lembrar as palavrinhas. Porque, infelizmente, nós não temos aqui a oportunidade de falar o idioma durante o dia a dia. É isso que permite a pessoa, primeiro, decorar, né, as palavras do vocabulário e também construir as frases, né, o uso dos verbos e tal. Então, o único jeito que temos aqui para nos ajudar é no dia a dia se esforçar para usar as palavras que aprendemos, que temos aprendido. Então, essa é a minha sugestão. Por exemplo, nas profissões, profissões, eu posso dizer I'm a doctor, eu sou um doutor. Mas posso dizer também she's a doctor. Ela é uma médica, uma doutora, certo? Ou, por exemplo, I'm a teacher. I'm a teacher. Eu sou um professor. Né? Na verdade, teacher, aqui na videoaula é traduzido como professor, mas seria mais correto é, a pessoa que ensina, né? A pessoa que ensina, porque professor mesmo é professor, né? Professor de faculdade, professor que tem título para ser professor mesmo, né?
Teacher é alguém que ensina, alguém que explica, né? Mas tudo bem. Aí a gente pode usar assim no dia a dia, não tem problema. Teacher, né? Não é teacher, não é teacher, é teacher, né? Teacher. Posso falar assim, my father, meu pai, my father is a teacher, né? Ou my father is a waiter. Waiter é o garçom de restaurante, né? My father is a waiter, né? Ou, por exemplo, my father is an officer, officer, policial, né? My mother, my mother is an officer, né? Minha mãe é um policial. E assim vai, é uma policial, né? Só que na língua inglesa não muda a característica, né? Feminino, masculino. E então volto a dizer assim, eu posso treinar sim, e mesmo que seja de nível 1, eu tenho a possibilidade para treinar no dia a dia. Isso é muito importante, porque eu começo a focar a minha atenção em mim, como se fala uma certa palavra que tento traduzir do português para o inglês, né? As partes da casa é muito importante porque a gente vive, né, nas nossas casas, né? Então eu posso, por exemplo, dizer assim, na minha casa tem um banheiro, né? In my house there's a bathroom. In my house there's a bathroom. Na minha casa tem um banheiro, né? Lembrando que quando eu falo da minha casa como meu lar, o lugar que eu considero como lar é home, né? Mas quando eu estou fazendo uma descrição, posso usar também a palavra house, né? Minha casa tem 5 janelas, né? 5 windows, 5 janelas. Uma porta, door, ou 2 portas, né? Tem aquela casa que tem uma porta na parte da frente e uma porta nos fundos. Aí fica two doors, né? 2 portas. Então, todo esse treinamento é muito útil para a pessoa lembrar as palavras e principalmente como são pronunciadas na língua inglesa corretamente. Então, façam bons estudos. A próxima semana eu vou passar uma prova que será mais ou menos traduzir 10 frases usando tudo que a gente está vendo nesse aulão de revisão geral, certo? Bom trabalho, bons estudos, até mais.